Amigos, já são 8h03. Eu peço a gentileza que todos deixem os seus microfones fechados. Hoje, a nossa querida Bia não vai poder cantar direto com a gente, mas ela gravou as músicas. Oi, querida, tá afônica e tem que cuidar dessa garganta, não pode abusar, não. É de sonho de pó, o destino de um só, feito eu perdido em pensamentos sobre o meu cavalo. É de laço, é de nó, de gibeira ao giló, dessa vida comprida só. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina minha escura e fundo trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina minha escura e fundo trem da minha vida. O meu pai foi peão, minha mãe solidão. Meus irmãos perderão-se na vida à custa de aventuras. Descansei e joguei, investi, desisti. Se a sorte eu não sei, nunca vi. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina minha escura e fundo trem da minha vida. Me disseram, porém, que eu viesse aqui pra pedir de romaria e prece paz os desaventos. Como não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, o meu olhar. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina minha escura e fundo trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina minha escura e fundo trem da minha vida. Obrigado, Luz Divina. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui novamente, compartilhando do ensinamento espírita. Obrigado pela bela voz, Bia. Melhoras para você. E enquanto você cantava, eu estava pensando na letra, né? Ela teve atitude, a personagem da música, né? Me disseram que ela fosse até determinado lugar, então ela teve atitude para ir até onde precisava ir. Só que ela não sabia rezar. Mas ela ofereceu o quê? O olhar dela. E os olhos são o quê? O espelho da alma, né? Então ela ofereceu aquilo que tinha dentro dela, o melhor de dentro dela. Aquilo que não está do lado de fora. Não é recurso de fora, é recurso interno, que é exatamente o que a gente precisa ter para aprender a lidar com a dor e o sofrimento na vida, né? Muito bem. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. E aí, vocês, por favor, só me deem um retorno se vocês estão vendo. Se tiver tudo ok, com o áudio, com a imagem. Ok? Ok? Ok, né? Eu não estou vendo vocês agora, porque a apresentação pega toda a tela, mas qualquer dúvida, qualquer coisa, é só abrir o áudio aí e falar comigo, ok? Mandar a mensagem.
Então, vamos lá. Função da dor e do sofrimento em nosso mundo. E eu começo, gente, eu trago aqui algumas reflexões, um olhar, uma interpretação de muitas, né, de muitas possibilidades que a gente tem de analisar a questão da dor e do sofrimento à luz dos conhecimentos espíritas. Então, o que a gente está propondo aqui é oferecer um olhar dentre muitos, uma percepção dentre muitas. Claro que a gente busca basear esse olhar, essa percepção, nos ensinamentos de Kardec e dos Espíritos. Então, se a gente recorrer ao Livro dos Espíritos, LE, Livro dos Espíritos, lá na questão 115, que trata da progressão dos espíritos, Allan Kardec pergunta para os espíritos: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? E a resposta deles: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade e para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Então, dessa resposta dada pelos espíritos, a gente pode destacar 2 pontos importantes. Primeiro, os espíritos não são criados imperfeitos, né? Nós, espíritos, criados por Deus, não somos criados imperfeitos. Como a gente acabou de ver pela resposta, nós somos criados simples e ignorantes. Então, a imperfeição é algo que vai se apresentar na trajetória do espírito, que ela pode se apresentar nessa trajetória evolutiva do espírito, porque todos têm o mesmo ponto de partida, são criados simples e ignorantes, né? Se a gente observar na escala espírita, né, nós temos lá 3 ordens que Allan Kardec apresentou para nós por uma questão didática, né? Os imperfeitos, os bons e os puros. Então veja que imperfeito ali não é um adjetivo, né? O imperfeito aí é o nome de uma ordem de espíritos, porque se fosse um adjetivo, então, em contraposição aos imperfeitos, nós teríamos os espíritos perfeitos. Teríamos 2 ordens, praticamente, os imperfeitos e os perfeitos. Então, a gente observa que os espíritos não são criados imperfeitos. Eles podem se tornar nessa situação, nessa condição de imperfeição, mas eles são criados simples e ignorantes. E um detalhe importante, todos têm o mesmo destino, que é alcançar a perfeição e, consequentemente, a felicidade plena. Então, todos nós tivemos o mesmo ponto de partida e estamos rumo à condição de espíritos perfeitos e felizes, ainda que essa perfeição seja relativa, porque Deus é absolutamente perfeito. E se nós agora recorrermos à questão 120 do Livro dos Espíritos, nós vamos lá encontrar o seguinte: Allan Kardec pergunta para os espíritos: todos os espíritos passam pela fieira, quer dizer, pela experiência do mal para alcançar o bem? A resposta deles: pela experiência do mal, não. Pela experiência da ignorância. Então veja, o que a gente pode destacar dessa questão, que pela a natureza do espírito, a natureza que ele apresenta, os espíritos não são nem bons e nem maus, né? Eles são criados simples e ignorantes. E pela natureza deles, eles não são nem maus e nem bons. E para chegarem ao bem, a buscar o caminho do bem, nem todos eles vão passar pela experiência do mal, como a gente acabou de ver na resposta. O espírito não é necessariamente obrigado a passar pela experiência do mal para chegar ao bem. Até porque existem aqueles que vão aprendendo a dar as melhores respostas para as situações da vida que vão se apresentando à medida que eles vão progredindo. Eles vão aprendendo a fazer as melhores escolhas. E fazendo as melhores escolhas, eles vão seguindo o caminho do bem. E na medida em que eles vão seguindo o caminho do bem, eles vão evitando o caminho do mal. Eles vão evitando o mal. Então, existem espíritos que, desde o início, na sua trajetória de progresso, na sua trajetória evolutiva, eles vão aprendendo a fazer as escolhas melhores.
as melhores escolhas que vão levá-los, consequentemente, ao caminho do bem, e assim evitando o mal, né? Muito bem. Aí, nós vamos agora recorrer ao Evangelho segundo o Espiritismo para destacarmos outro ponto importante nessa nossa reflexão, que está lá no capítulo 5º, que é Bem-aventurados os aflitos, no item 18, Bem e Mal Sofrer. Lacordaire, que é o espírito que traz essa comunicação, ele tem 3 mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo, há 3 mensagens dele, e 5 mensagens no livro, na Revista Espírita. Então, é um dos espíritos que muito contribuiu para nos trazer informações a respeito da questão moral que deve nortear a nossa vida, né? E ele diz assim: quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, não se referia, Jesus, aos sofredores em geral, porque todos os que estão neste mundo sofrem, quer estejam num trono ou na miséria, mas há poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus. Então vejam, nessa colocação de Lacordaire, a gente destaca 2 aspectos importantes. O primeiro, que todos os espíritos encarnados na Terra estão sujeitos às tribulações da Terra, que fazem parte da própria existência terrena. Não há como escapar. Quando a gente pensa nas tribulações, a gente pensa nas aflições, nas dificuldades da vida, nos reveses da vida, né? As tribulações são essas situações que se apresentam para todos os espíritos que estão encarnados na Terra. E outro ponto importante é que é o bem sofrer e não o sofrimento em si que produz o progresso do espírito. Então, uma vez que todos os espíritos encarnados estão sujeitos às tribulações da existência terrena, já que a Terra é um mundo de provas e expiações, né, não significa que o sofrimento em si que eles estão experimentando vai fazer com que eles alcancem o progresso desejado. Não, não necessariamente. Porque é preciso aproveitar as lições que o sofrimento pode oferecer. É preciso, como disse Lacordaire, na expressão, é preciso bem sofrer, né? O bem sofrer é exatamente a bem-aventurança que Jesus se referiu. Bem-aventurados os aflitos. É aquele que sabe tirar do sofrimento e da dor as lições necessárias para que ele o sentido necessário para que ele possa progredir, porque o sofrimento em si não produz esse progresso, né? E aí, em função do nosso tema, né, a questão da dor e do sofrimento no nosso mundo, a gente precisa também rapidamente dar uma pincelada aqui nas condições materiais e morais da Terra, do mundo que a gente está encarnado atualmente, né? Lembrando que a Terra é um mundo ainda de provas e expiações. Do ponto de vista da vida material, a gente tem as doenças, as deteriorações que são decorrentes da própria matéria, o trabalho penoso, né? Que a gente tem que suar, fazer força, muitas vezes o desgaste emocional, orgânico, as misérias, as tribulações, as desgraças. Todas essas condições são condições do ponto de vista da vida material e que se fazem presentes num mundo como a Terra, né, que acolhe como uma morada, como um mundo onde temporariamente o espírito vai habitar, né, o espírito que está ali caminhando para o progresso, rumo à perfeição. Mas passando por essa experiência num mundo como o da Terra, do ponto de vista material, ele está sujeito a todas essas situações que a gente viu aqui. E também nós temos as condições morais da Terra, que a gente não pode deixar de considerar, já que nós entendemos no Espiritismo que nós estamos na Terra, nós não somos da Terra, nós estamos de passagem por aqui. Ela é um mundo de provas e expiações dentro da categoria de mundos como moradas do Espírito, né? Como estações de adiantamento, de aprimoramento, de refazimento, de aprendizado para o espírito imortal. O mal ainda predomina no nosso mundo, mesmo desejando o bem, né? Nem sempre a gente faz o bem que a gente deseja. Muitas vezes a gente deseja uma coisa e acaba fazendo outra. Os espíritos, em sua maioria, são espíritos ainda imperfeitos, né?
E essa imperfeição a gente observa no orgulho, no egoísmo e nas suas variadas expressões, né? No nosso comportamento, na nossa conduta, nos nossos hábitos, na nossa maneira de nos relacionarmos com as outras pessoas, com os outros espíritos encarnados, com as coisas às quais a gente se apega, com os bichos, né? Com os próprios sentimentos da gente, que a gente se apega. Então, tudo isso é indício de imperfeição. A ignorância que muitos ainda têm em relação às leis de Deus, né? O fato de ainda há uma parcela da população da Terra que ainda não admite que Jesus existe, né? Que Jesus foi um espírito perfeito que passou pela Terra, que todos nós aqui estamos em aprendizado, que não somos daqui. Então, tudo isso mostra essa condição ainda de imperfeição que nós ainda trazemos, né? Do ponto de vista moral. E, portanto, em consequência disso, a nossa felicidade, nós temos momentos de felicidade, né? Momentos muito fugazes, passageiros, né? Então, mostra que essa nossa felicidade ainda é relativa, né? Que ela ainda não é uma constante na nossa vida. E que nos mundos felizes, essa felicidade é algo constante, é algo presente, é algo que faz parte dos seus habitantes. Então, nós ainda não conhecemos esse tipo de felicidade. A felicidade que a gente conhece ainda é ainda uma felicidade relativa, né? Relativa à nossa condição material, do ponto de vista da vida material. Alguns se acham muito felizes porque têm um carro importado, uma casa na praia, enfim, não lhe falta nada do ponto de vista da vida material. E tem aqueles também que nessa mesma situação da vida material são infelizes. Como nós temos aqueles que falta muito ainda, tem aquela privação muito grande na vida material, mas se consideram felizes, né? Então é muito interessante a gente observar esses dois aspectos. Então, quando a gente pensa na dor, né, a dor é um fenômeno, né, um fenômeno fisiológico, né, um fenômeno orgânico do corpo físico. Há dores que duram muito, né? E há dores que duram pouco, né? Tem dores que duram mais e dores que duram menos. E o sofrimento que é... Então, a gente vê na primeira figura da esquerda, né, em relação à vacina, é aquela dor que dura pouco. Na figura do meio, o indivíduo está com dor na coluna, né? Então, essa dor pode ser uma dor que dure mais, né? Agora, o que é o sofrimento? O sofrimento é aquela reação emocional em relação à dor, em relação ao fenômeno fisiológico, ao fenômeno orgânico. Então, o indivíduo da direita, ele está sendo representado uma situação de sofrimento, né? Uma reação emocional, né? Que não necessariamente dói fisicamente, mas dói na alma, né? Eu me recordo de uma entrevista que uma pessoa deu, quando a reportagem era sobre depressão, e ela disse assim, olha, eu não sei se a alma existe ou não, mas era lá que doía, né? A maneira como ela definiu a dor que ela sentia. Muito interessante, né? Nós temos também no nosso mundo, né, essa condição que se coloca como uma prova, tanto em relação à riqueza, à vida material, quanto em relação à pobreza, à privação, inclusive das necessidades básicas para o indivíduo, né, da vida material. Então, tanto a pobreza quanto a riqueza são provas para o espírito. Para o espírito que habita o nosso mundo, um mundo de provas e expiações, como a Terra, né? Olha o que disse Allan Kardec lá no item 8 do capítulo 16, falando da desigualdade das riquezas. A pobreza é para uns a prova da paciência e da resignação. Saber aceitar, né? Fazer o que for possível na sua parte, mas aceitar aquilo que você não consegue modificar. A riqueza é para outros a prova da caridade e da abnegação. Então, veja, a pobreza, ela pode ser tanto uma expiação, né, em relação ao passado, como ela pode ser uma prova em relação ao futuro. Se ela for bem suportada, se ela for encarada com paciência, com resignação. E a prova também é a riqueza, né? É uma prova e uma prova difícil de lidar. Não pensem que
que é fácil, não. O que a gente observa da leitura que os espíritos trazem de informação, e Kardec, principalmente, a gente observa que a riqueza é a prova da caridade e da abnegação, o que pressupõe que a gente precisa, quem detém a riqueza material, na vida material, precisa aprender a se desprender, né? Precisa aprender a não se apegar, precisa ter esse cuidado, precisa estar atento a isso, né? Para aprender a lidar com o seu orgulho, o seu egoísmo, para não deixar que essa condição da riqueza, né, prejudique a trajetória desse espírito, porque ela é uma prova que muitas vezes ele mesmo pediu. Uma prova que, se não for bem realizada, se não for bem aproveitada, ou seja, se ele não fizer bom uso da riqueza que ele pediu como prova, ele vai fracassar na sua tarefa, né? E fracassando na sua tarefa, ele não aproveita a encarnação, a existência, a passagem pela Terra para avançar na escala espírita, né? Outra situação também muito interessante é que a gente se depara ao longo da encarnação, a gente pode se deparar com aquelas situações que causam decepção para nós, né? É preciso compreender as decepções que vão aparecendo na nossa vida, né? E às vezes com um parente difícil, como mostra a gravura da esquerda aí, né? Um indivíduo que desenvolveu uma relação de dependência com o álcool, que tem a sua família, e que a família muitas vezes sofre junto com o indivíduo, porque fica buscando encobrir os erros dele, né? Evitar que haja mais prejuízo, né, para a relação na vida da família mesmo, na vida social, encobrir isso dos parentes, dos demais parentes, dos vizinhos, enfim. Então, é um sofrimento muito grande para quem lida com uma situação dessas, né? Quem tem um parente numa situação dessas. É um sofrimento que pode gerar outro sofrimento, né? É um sofrimento dobrado, digamos assim. Por quê? Porque a pessoa pode se revoltar, né? O que eu fiz para merecer um parente desse jeito? Por que eu que procuro agir da maneira correta, procuro fazer as coisas da maneira correta, sou uma boa pessoa, por que eu tenho que lidar com uma situação dessas? Então, a falta de compreensão, e é importante o conhecimento espírita, porque à luz do espiritismo, o espiritismo nos ajuda a compreender que muitas vezes nós temos um compromisso com esse familiar, de socorrer, de ajudar, de auxiliar, de não permitir, dentro das possibilidades das nossas forças, que ele se desvie ainda mais do caminho do bem, né? Que ele se perca, né, no caminho do vício. Então, é mais ou menos como a gente mostrou nessa gravura aqui, a gente está mostrando na gravura da direita, do milho, né? É aquela, a gente, por exemplo, a gente semeia, prepara a semente, faz a plantação, rega, cuida dos primeiros galhos, das folhas, mas a gente sabe que na hora de colher tem fruto que não amadureceu, tem folha que secou, teve galho que ficou retorcido, às vezes tem espinhos que vão ferir, vão machucar, né? Então a gente tem que aprender a lidar com essa situação. O parente difícil é, nessa simbologia, e às vezes aquele fruto que não amadureceu. E o que fazer na hora dessa colheita, né? O que fazer com esse indivíduo, né? Com essa criatura que também é um espírito que está em aprendizado e que não foi parar ali naquela família por acaso, né? Então, é importante não desistir nunca do parente. Se cada um precisar seguir o seu caminho, que siga, mas não desistir nunca, né? Sempre que for necessário, que for possível, que o indivíduo precisar de ajuda, estar ali à disposição para ajudar, né, oferecer o melhor possível para que ele perceba que, apesar da distância, apesar de não ter dado certo a relação, né, a amizade existe, o respeito existe, o cuidado existe, né? É o parente difícil que a gente não pode abandonar, que muitas vezes pode ser que a gente tenha assumido o compromisso de socorrê-lo, né? E isso pode causar muito sofrimento para nós, se a gente não compreende essa situação. Muito bem. Nós estamos, então, no mundo físico, como mostra a gravura da direita, né, no mundo corpóreo, onde nós vamos viver as provas que nós escolhemos.
Nós vamos vivenciar essas provas e, claro, nós vamos ter que aceitar. Por quê? Porque foram provas que nós escolhemos. E escolhemos quando estávamos no mundo espiritual, antes de encarnarmos. Então, o espírito, quando ele escolhe o gênero de provas, né, no mundo espiritual, ele escolheu o gênero de provas. Quando ele reencarna, né, quando ele entra em contato com a matéria, ele se manifesta no mundo físico, o que ele tem que fazer? Qual é o trabalho que ele tem que realizar na encarnação? É viver as provas que ele escolheu, com alegria, com satisfação, com entusiasmo pela vida, porque ele sabe que esse aprendizado vai fazer com que ele avance mais rapidamente no progresso, com que ele progrida mais rapidamente, né? Bom, há dores, né? Vamos pensar juntos aqui. Há dores que nós podemos evitar na vida, não é mesmo? Porque a maior parte das dores que a gente enfrenta na vida não são as dores que estão dentro da própria existência terrena. Não são as dores oriundas da existência terrena. E sim, são as dores que nós mesmos causamos para nós mesmos, né? Com a nossa atitude irresponsável, com a nossa atitude leviana, muitas vezes, com a nossa maneira descuidada, né, de conduzir as coisas, conduzir a própria vida, com o nosso orgulho, nosso egoísmo. Nós é que causamos as dores e que depois vamos ter que lidar com elas. Então, a maior parte das dores nós podemos evitar, né? A maior parte delas nós podemos evitar. E há dores evitáveis que suportamos, mas que podem ser modificadas, porque se nós podemos evitar, por que tem dores que nós, embora possamos evitar, não evitamos e ainda temos que suportar? E vamos suportando por um tempo que muitas vezes a gente prolonga, quando nós poderíamos, né, evitar, quando nós poderíamos reduzir, né, nós podemos modificar essa situação. Então, vamos pensar a respeito disso, né? Naquelas dores que são evitáveis, né? Que nós suportamos, né? E que poderiam ser modificadas. É uma situação que poderia ser modificada por nós mesmos. Lá no Livro dos Espíritos, né, quando a gente pensa na questão da dor e do sofrimento, a gente precisa entender que o espírito, quando ele está encarnado, né, o espírito em contato com o mundo físico, como a terra, o mundo corpóreo, né? Ele está sujeito às leis naturais. E mesmo o espírito desencarnado fora da matéria também, claro. Mas vamos falar do nosso caso, nós que estamos na terra, né? A gente precisa aprender a lidar, a nos relacionar melhor com as leis de Deus. Vejam essa questão 614, quando Kardec pergunta o que se deve entender por lei natural. E os espíritos responderam: a lei natural é a lei de Deus. É a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve ou não fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Vejam que interessante aqui nessa resposta, que os espíritos dizem assim, que a lei natural, que é a mesma coisa que a lei de Deus, é a única necessária à felicidade do homem. Né? Então, às vezes a gente tem aquela concepção, talvez incompleta, né? Uma concepção assim mais geral de felicidade, né? É aquela felicidade como um estado de espírito. Ok, é um estado de espírito, mas não basta só a felicidade ser um estado de espírito, é preciso que esse espírito cumpra com as leis de Deus. Porque aqui está dizendo, os espíritos estão dizendo, ela é a única necessária à felicidade do homem. Então, não basta eu alcançar um estado de espírito, um estado de felicidade, se eu não cumpro com as leis de Deus. Aí vocês podem estar pensando assim, mas como é que eu vou ser feliz sem cumprir a lei de Deus? Pois é, mas algumas pessoas podem ter um entendimento diferente, achando que a felicidade não está relacionada com o cumprimento da lei de Deus, e ela está, né? Sem dúvida alguma. Então, outra questão importante que Allan Kardec apresenta também no Livro dos Espíritos, na questão 964, que Allan Kardec não, que os espíritos respondem, né? Perdão, aqui é o comentário de Allan Kardec mesmo. Olha o que ele diz, todas as nossas ações estão submetidas às leis de Deus. Não há nenhuma
por mais insignificante que nos pareça, que não possa ser uma violação dessas leis. Se sofremos as consequências dessa violação, devemos nos queixar somente de nós mesmos, que nos fizemos desta forma os autores de nossa felicidade ou de nossa infelicidade futura. Então, nessa colocação de Kardec, a gente percebe que ele deixa muito claro, né, que tudo que a gente faz, todas as nossas ações estão submetidas às leis de Deus. Então, a nossa felicidade, tanto quanto a nossa infelicidade, vão depender da maneira como nós nos relacionamos com as leis de Deus, da maneira como nós nos conduzimos na vida. Se nós cumprimos com as leis de Deus ou se nós descumprimos as leis de Deus. Se nós desobedecemos as leis de Deus, desrespeitamos as leis, nós vamos ter consequências em função disso, nós vamos gerar a infelicidade para nós. No entanto, se nós cumprirmos com as leis de Deus, se nós observarmos as leis, se nós respeitarmos as leis de Deus, nós vamos, como consequência, gerar para nós mesmos e para o nosso entorno a felicidade, né? Então, depende de nós. E nós não vamos, como diz Kardec, não devemos nos queixar senão de nós mesmos, quando a gente não cumpre essas leis. Então, é importante que nós aprendamos a nos relacionar bem com as leis de Deus. Portanto, a dor, o sofrimento, a infelicidade resultam do fato de nós descumprirmos a lei natural. Então, todo indivíduo, todo espírito que não cumpre com a lei de Deus, como consequência, essa consequência pode acarretar dor, sofrimento e gerar a própria infelicidade para ele. É uma consequência natural em relação ao fato dele não ter cumprido com a lei natural, com a lei de Deus. E nós não precisamos experimentar a dor, o sofrimento, para saber o que é a felicidade, né? Como a gente viu lá no começo, se o espírito, desde o início da sua origem, ele faz as escolhas certas, faz as melhores escolhas, né? Ele vai seguindo o caminho do bem. E, portanto, ele vai se tornando cada vez mais feliz. E vai, com isso, evitando o mal, a dor e o sofrimento, por consequência, né? Muito bem. A dor, então, é uma bênção, diz um espírito amigo lá no Evangelho, falando sobre a paciência. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas, pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor neste mundo para a glória no céu. Marcar com a dor quer dizer o quê, né? E essa glória no céu? A glória no céu é a bem-aventurança no céu, né? Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, né? Deus marca com a dor. Como assim Deus marca com a dor? Aqui existe uma simbologia, né? Está no sentido metafórico aqui, né? Porque Deus não marca, de fato, né, ninguém com a dor. Mas aqui a gente deve entender como uma consequência natural que o espírito vai trazer para si, em virtude de não ter cumprido com a lei de Deus, né? Então, a dor ela pode funcionar como uma correção para o espírito. Está indicando para ele, olha, você está se afastando do caminho do bem. Por quê? Porque você não está cumprindo com as leis de Deus. Então, ela serve como um corretivo, não é? Então, não é Deus que está te punindo. É a própria lei que está na tua consciência que está te cobrando, que está mostrando para você, né? A dor está sinalizando que você não está indo no caminho correto, que você não está conduzindo da maneira adequada a sua vida. Então, a dor sinaliza isso e funciona como um fator corretivo. Para quê? Para que você se ajuste às leis de Deus, né? Para que você volte para o caminho do bem, porque só no caminho do bem que você encontrará a felicidade, né? E evitará a dor. E o sofrimento, né? A dor pode funcionar como correção e o sofrimento como uma lição. Uma lição para mostrar que você ainda tem fraquezas, uma lição para mostrar que você ainda tem que ser resiliente, tem que ser resistente, tem que ser forte, tem que ser firme, tem que ser confiante em Deus, né? O sofrimento pode ser visto como uma lição, inclusive, para você progredir, né? Uma proposta pedagógica. O sofrimento ele aparece como um fator pedagógico, educativo,
né? Ele está educando o espírito. Então é muito importante a gente entender o sentido da dor, né? A dor que a gente pela qual a gente está passando. Então, por exemplo, se você tem uma dor que já te acompanha há algum tempo, uma dor na coluna, uma dor no pé, no braço, enfim, uma dor que te acompanha já há algum tempo, e você já fez exames, já foi a vários médicos, já fez tratamento e nada resolve. Você já parou para pensar, para analisar o sentido dessa dor? Né? Porque quando a gente busca entender o sentido da dor, essa compreensão, esse entendimento nos ajuda a compreender, né, o porquê do sofrimento. É porque o sofrimento é a reação emocional, ou seja, como eu lido com essa dor. Se eu estou lidando de uma maneira a me revoltar ou de uma maneira a me resignar, fazendo tudo o que tiver ao meu alcance, né, para melhorar. Através da dor, Deus nos avisa, eu aviso entre aspas, né, porque Deus não avisa de fato, mas é através das suas leis que estão na nossa consciência, né, da necessidade de nos ajustarmos às suas leis, né? Portanto, Lacordaire, lá na mesma lição, Bem Sofrer e Mal Sofrer, bem-aventurados os aflitos pode, portanto, ser assim traduzido. Bem-aventurados os que têm a oportunidade de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus. O que é a vontade de Deus, senão que as suas leis sejam cumpridas, né? Porque eles terão centuplicadas as alegrias que lhes faltam na terra, e após o trabalho virá o repouso. Então, no contexto do capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, aqui a gente tem todas as lições desse capítulo. E aí a gente chama a atenção, a gente quer destacar aquela lição que fala dos motivos de resignação diante das aflições da vida, do sofrimento, da dor, né? Então, resignar-se é submeter-se à vontade de Deus. Como? Através do conhecimento das suas leis. Conhecer as leis de Deus, as leis naturais, as leis que regem a matéria, as leis que regulam a vida do espírito, que são as leis morais. E na medida em que a gente vai conhecendo as leis, e a gente conhece aprendendo nas inúmeras existências, vivenciando as experiências, a gente vai aprendendo as nuances de cada lei, e cada vez mais a gente vai interiorizando esse conhecimento dessas leis na nossa consciência, né? E dessa forma, interiorizando, né, essas leis, o conhecimento a respeito dessas leis, nós vamos aprendendo a nos ajustar diante da vida, diante das leis de Deus, nas inúmeras situações, ou seja, aprendendo a agir fazendo o que é bem, né, aquilo que é bom, e evitando aquilo que é mal. Então a aceitação, ela é ativa, a resignação é uma aceitação ativa e não passiva. Não é aceitar simplesmente por aceitar, aqui é no sentido de enfrentar, aquela aceitação ativa no sentido de enfrentar, diante de uma adversidade, de uma aflição, de uma angústia, de uma tribulação, eu vou enfrentar para vencer, eu vou fazer o que for possível, vou mobilizar as minhas forças, vou fazer a minha parte, sabendo que, fazendo dessa forma, eu contarei com a ajuda dos benfeitores espirituais, que Deus estará me amparando, mas eu não posso deixar de fazer a minha parte. Eu tenho que cumprir com aquilo que compete a mim fazer. Essa é a aceitação ativa, esse é o resignar-se. Então é uma atitude ativa e consciente, porque eu sei por que eu estou fazendo assim, estou agindo dessa forma. E toda pessoa que é de fato resignada, ela não sofre por sofrer. Ela pode até sofrer, mas ela sofre fazendo o que é possível para minimizar esse sofrimento, né? A resignação é o consentimento do coração, ou seja, é sofrer com alegria. Quer dizer, é enfrentar as dificuldades da vida, as adversidades, aquele relacionamento difícil, aquele parente problema, aquela dificuldade financeira, enfim, todas as dificuldades do mundo, as lutas do mundo, é a gente enfrentar com alegria. Obrigado, Senhor, obrigado, meu Deus, por essa doença que me afetou, por essa dor que me incomoda, obrigado. Eu estou aprendendo com ela, estou aprendendo a ser mais resignado, estou respondendo com alegria, não estou reclamando dessa dor. Eu estou fazendo o que for possível para amenizar, para melhorar, mas eu não vou reclamar.
eu vou enfrentar com alegria, com satisfação, porque eu sei que isso está me educando, que está sendo melhor para mim, porque Deus só quer o nosso bem, não é mesmo? Então, perante o sofrimento, a gente tem duas atitudes, ou a gente se revolta ou se resigna. Né? Quando a gente se revolta, o sofrimento só aumenta. Quando a gente se resigna, a gente diminui, reduz o sofrimento. Então, esse é o caminho que Allan Kardec nos traz, juntamente com os espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo. Ou seja, se você quer ser um bem-aventurado diante das aflições da vida, como disse Jesus, eu venci o mundo. Então, aprenda a se resignar. Aprenda a resignar-se. Por quê? Porque com isso você vai ser um bem-aventurado, porque vai aprender as lições que o sofrimento pode te oferecer. E vai se ajustando às leis de Deus para cada vez sofrer menos. E para finalizar, o Espiritismo mostra que os sofrimentos são como crises salutares, que levam à cura. São purificação, que assegura a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que esse sofrimento auxilia o seu adiantamento e o aceita, sem queixas, como o trabalhador aceita o serviço que lhe assegura o salário. Então, a resignação de que nos fala o Espiritismo não é a resignação da aceitação pura e simples, sem fazer nada. É a da busca do entendimento daquela situação que está te afligindo, que está te fazendo sofrer. E que muitas vezes você mesmo provocou, seja nesta vida ou em vidas anteriores. Então, o Espiritismo nos traz os elementos, as ferramentas para a compreensão de como nós devemos nos comportar na nossa vida terrena diante daquelas situações que geram dor e sofrimento para nós, para que possamos extrair o melhor proveito, né? Entendendo a dor para aproveitar o sofrimento. E dessa forma a gente progredir cada vez mais rápido. Muito obrigado. Viva as provas escolhidas da melhor forma possível. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Deixa eu voltar aqui. Gratidão, amigo. Esse é um conteúdo muito delicado. Precisamos refletir, entender de acordo com o nosso estágio. Às vezes uma palavra aqui, outra palavra ali, nos deixa meio, mas será? E a gente pode perceber os temas que a gente tem abordado aqui, o tema da semana passada, que pode costurar com o tema de hoje, e mesmo da semana anterior, quando a Beth conversou com a gente sobre obsessão. Quando nós entramos no mal sofrer, quando nós entramos na revolta, nós abrimos uma brecha para que aqueles amigos do plano espiritual que estão na mesma dor e na mesma revolta nos fortalecem. Então, agora nós vamos fazer uma pausa, não é intervalo comercial, é o nosso intervalo musical. E nós vamos colocar novamente a Bia, que nos ajudou. E enquanto a gente está aqui compartilhando, importante percebermos que essa música que nós vamos ouvir agora, que é Oração ao Tempo, ela está bastante relacionada com esse nosso processo de aprendizagem, de tudo isso que o Aloísio colocou. Porque o nosso momento de agora é consequência da semana passada ou das encarnações anteriores. Então, se eu olhar apenas para o agora, eu preciso prestar atenção nesse tempo. És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 vou te fazer um pedido. Tempo, 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 compositor de destinos, tambor de todos os ritmos. Tempo, 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 entro num acordo contigo. Tempo, 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 tempo,
meu estribilho. Tempo, 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 ouve bem o que eu te digo. Tempo, 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 tempo. Peço-te o prazer legítimo e o movimento preciso. Tempo, 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 quando o tempo for propício. Tempo, 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 tempo. Ah, yeah, de modo que o meu espírito ganhe um brilho definido. Tempo, 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 eu espalhe benefícios. Tempo, 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 o que usaremos pra isso fica guardado em sigilo. Tempo, 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 apenas contigo comigo. Tempo, 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 tempo. E quando eu tiver saído para fora do teu círculo, tempo, 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 não serei nem terá sido. Tempo, 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 tempo. Ainda assim acredito ser possível reunirmos. Tempo, 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 num outro nível de vínculo. Tempo, 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 tempo. Portanto, peço-te aquilo e te ofereço elogios. Tempo, 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 nas rimas do meu estilo. Tempo, 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 tempo. Nesse momento, nós vamos nos preparar para aquele instante de rogativa da nossa ligação com o divino, cada um de nós se imaginando na sala de passes da casa que frequenta. E nesse momento nós vamos enviar um abraço muito carinhoso, de muita gratidão a toda a equipe do União Espírita Luz Divina, o trabalho do Dr. Anselmo, toda a sua equipe, e visualizando uma linda cascata de luz nos cobrindo, harmonizando todos os nossos centros de força, e assim nós nos fortalecemos, aceitando essa energia de amor, e através do nosso pensamento, vamos compartilhando, fazendo a nossa luz se expandir. E como sempre, emanando aquele carinho, aquela força e confiança a todos os espíritos abortados, para que eles se preparem para uma nova caminhada de luz. Todos vocês que nesse momento estamos juntos, gratidão Aloísio, gratidão Bia, gratidão todos vocês que permitiram que estivéssemos juntos, unidos nessa energia, que possamos, no momento em que a Bia estiver cantando essa música, vamos sentir essa energia no nosso lar. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre
esse carinho envolva a todos. Sejamos nós sementes de luz. Aloísio, gratidão. Bia, que essa energia se amplie cada vez mais. Amigos do União Espírita Luz Divina, alunos, trabalhadores, convidados de convidados. Vamos compartilhar esses momentos. Assim que estiver gravado, a gente compartilha com vocês. Beijão, Bia. Abraço, Aloísio. Gratidão, amigos. Obrigado a todos. Tchau, pessoal. Boa noite, pessoal. Até semana que vem. Até semana que vem. Fica na Boa luz. noite a todos. Obrigado. Boa noite, gente. Fiquem com Deus. Boa noite, bom final de semana, até semana que vem.